Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu Evangelho, todos tenham ouvido de ouvir
e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue às tentações, às más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Jesus, em uma de suas parábolas, nos fala da importância que é nos reencontrar com Ele, irmos de encontro a Ele. Ele está sempre de braços abertos a nos esperar, independente de qual tenha sido o nosso passado, independente do que a gente fez, do que fizeram com a gente, do que nós aprontamos. Jesus está sempre de braços abertos nos esperando. Na parábola da ovelha desgarrada, Jesus diz o seguinte: um pastor que tem 100 ovelhas e uma se desgarra, uma abandona todo o conjunto, ele deixa as 99 no lugar seguro e vai em busca. E enquanto não encontrar aquela ovelha, ele não cessa de procurar. Ele só para de procurar quando a encontra. Nessas 100 ovelhas, Jesus dá uma ideia de que a humanidade inteira, o exemplo, o significado dessas 100 ovelhas, desse número redondo, significa a humanidade inteira. O pastor é o próprio Jesus. E é uma coisa interessante, como uma ovelha se perde do caminho, como uma ovelha se desgarra. A ovelha se desgarra quando ela começa a se afastar, quando ela começa a se distanciar, quando ela começa a se interessar por alguma coisinha que vê no caminho e aos poucos vai se distanciando. Daí a pouco nem mais ouve a voz do pastor e nem mais vê o pastor. É assim que uma ovelha se desgarra, aos poucos, afastando, se distraindo com as coisas do caminho. Assim também somos nós. Aos poucos vamos nos distanciando de Jesus, buscando cada vez mais prazeres da terra, buscando conquistas e mais conquistas materiais, pequenos vícios aqui que passamos a praticar, pequenas ações ali que passamos a sentir. Aos poucos, os abusos e os excessos vão entorpecendo nossa consciência, chegando ao ponto de passarmos a admitir certas coisas erradas como certas. Passamos até justificar alguns erros, alguns deslizes, com aquela velha frase: todo mundo faz, uma vez só, um pouquinho só, não faz mal, quando eu quiser eu paro. Isso tudo é entorpecimento, é atitudes enganosas que nós mesmos vamos nos enganando, vamos nos entorpecendo, e assim como a ovelha, vamos nos distanciando de Jesus. Assim como a ovelha vai se distraindo pelo caminho, buscando outros interesses, nós também vamos nos distraindo, buscando outros interesses que não é o Evangelho. Mas nessa parábola,
tem uma frase interessantíssima. Jesus fala: o pastor não descansa até encontrar a sua ovelha. Isso significa que, seja qual for a vida que levarmos, quando a gente quiser retornar ao encontro de todas as ovelhas, Jesus, como nosso pastor abençoado e querido, nos espera com os braços abertos. Quando encontramos Jesus, a comemoração de Jesus já nos contagia. E é interessante que na parábola Jesus fala o seguinte: quando o pastor encontra a sua ovelha, ele chama todos os amigos para comemorar a alegria do pastor. A alegria do pastor. Não chama para comemorar a volta da ovelha. Não, chama para comemorar a alegria do pastor. É muito interessante isso, porque o pastor sente uma imensa alegria porque uma de suas ovelhas foi resgatada, foi trazida de volta, foi reencontrada, foi salva. A alegria de Jesus nos reencontrando, recebendo a gente, nos contagia. Isso prova que é o puro e santo amor de Jesus por nós. É como se uma pessoa, não precisa de mais exemplos, mas quando uma pessoa reencontra alguém que ama, a alegria dele é imensa. Dá para ver nos olhos, dá para ver nas expressões toda. E Jesus se sente muito feliz. Por quê? Pelo seu amor. Ele nos ama tanto que sente uma imensa alegria em nos encontrar. Outra coisa interessante da parábola, Jesus disse que, calmamente, de uma forma muito respeitosa e carinhosa, a ovelha é tratada. A ovelha encontrada, ela não é maltratada, ela não sofre recriminação, o pastor não briga com ela. Pelo contrário, coloca ela juntinho do seu ombro ali, pertinho da sua cabeça, para sentir aquele carinho e para dar aquele carinho. Quando Jesus nos diz que passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passarão, ele está querendo dizer justamente isso. Nós podemos ficar o tempo que quisermos longe de Jesus, desgarrado das suas ovelhas, desgarrado de todas as outras ovelhas. Mas um dia, fatalmente, este reencontro, esse novo encontro acontecerá para a nossa felicidade. Podemos ficar o tempo que a nossa ignorância nos mantiver afastado, mas um dia esse encontro acontecerá. E ele garante isso quando ele fala: nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Acontece então, diante dessa parábola maravilhosa, diante do nosso passado, a gente pode ter certeza absoluta: quanto mais nós mesmos buscarmos Jesus, mais rápido nós o encontramos, porque não depende de Jesus. Jesus está o tempo todo de braços abertos. Não está pronto para nos recriminar, não está pronto para nos tacar pedra, não está pronto para criticarmos, não. Jesus só espera nós chegarmos para Ele nos envolver com seu amor, com seu carinho, com a sua paz. E esse encontro significa paz de espírito para nós. Quando encontramos Jesus, uma paz de espírito nos envolve. Passamos a ter uma esperança renovada. Tudo isso acontece conosco. É uma transformação dentro e fora. Passamos a viver com calma e equilíbrio, tendo a certeza absoluta que a partir de agora, com Jesus, o futuro será diferente, assim como o próprio presente já está diferente. Porque passamos a sentir uma paz. Quando, enfim, resolvemos buscar Jesus, não importa o passado que a gente teve, se foi difícil, se foi um passado tortuoso, se fizemos alguém sofrer. Não.
passamos a ter uma certeza que a partir de agora tudo será diferente e diferente para melhor, muito melhor, porque estamos na companhia certa, na companhia de Jesus. É interessante que essa ausência de Jesus, essa falta que Jesus nos fez, nos ajuda muito a vir correndo para os seus braços, a conscientizar que Ele tem razão quando Ele garante: nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. É grande a alegria do próprio Jesus quando uma ovelha desgarrada é reencontrada. E esta alegria dele irradia por todos nós, nos fortalecendo, nos ajudando a conscientizar que precisamos fazer a nossa parte. Jesus está sempre conosco, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ir ao encontro dele, estudando o Evangelho, procurando pensar, refletir como tem sido a nossa vinda até aqui. Nós já passamos muitas dificuldades sozinhos, estamos agora prontos para mudar. E quando a gente pensa assim, quando a gente vai no rumo de Jesus, a gente sente que estas transformações, elas são úteis. Quando a gente vai ao encontro de Jesus, a gente vê que novos horizontes se abrem. A gente nota que novos caminhos se nos abrem. O que precisamos é isso, é ter um esforço próprio para ver que realmente, quando a gente está em busca desse Jesus, quando está indo ao encontro do próprio Jesus, a gente sente que a providência divina, que nunca nos abandonou, que pelo contrário, além de nunca nos ter abandonado, sempre interferiu, e basta esta certeza para nos manter em paz. É muito importante ter a certeza absoluta de que agora, sob o domínio, sob a orientação, sobre o apontar de Jesus, passaremos a viver dias melhores, dias mais seguros. É muito importante termos a certeza absoluta que não estamos sozinhos e que tudo que nos acontece, Jesus está a par de tudo e vai interferir de modo a apontar o caminho. Aos poucos, passamos a observar que nunca estivemos apartados do amor de Jesus, nunca estivemos longe da providência divina. Mas o que nos faz observar também é o seguinte: precisamos de fazer a nossa parte, precisamos de agir com acerto, precisamos de estudar o Evangelho, precisamos de combater pensamentos negativos, precisamos de buscar leituras edificantes, precisamos de buscar no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, em livros, informações úteis, sadias, que nos engrandece, que nos enche de vida, que nos enche de esperança. Precisamos fazer a nossa parte. Ir em busca de Jesus é fazer a nossa parte, através das nossas orações, através de buscar ajudar alguém, enxugar uma lágrima, consolar alguém, fazer alguma coisa de útil. Ir ao encontro de Jesus é ir ao encontro do próximo, que está chorando, que está com frio, que está com fome. É fazendo alguma coisa. Em nossas orações, até isso precisamos de pedir a Jesus. Pedir a Jesus para nós não distanciarmos dele. Pedir a Jesus para nos aproximarmos dele através do próximo. O próximo é sempre a nossa ponte para Deus, é a nossa ponte para o céu. Que nós, por maior que tenha sido a distância que o nosso passado nos fez estar de Jesus, que agora esse presente, através do esforço próprio, através das nossas orações, através das nossas mudanças de atitude,
que a gente passe a buscar Jesus. Só o fato de buscarmos Jesus, já sentimos que Ele também está vindo ao nosso encontro. E cada vez mais que a gente sente essa paz, com mais empenho, com mais força de vontade, com mais garra, vamos ao seu encontro. Só de buscarmos Jesus, já sentimos que Ele também já está vindo ao nosso encontro. O que precisa é isso. É a gente conscientizar que não estamos sozinhos, não somos nada sozinhos, não precisamos de ficar sozinhos. Precisamos sim da companhia de Jesus. Quando Ele afirma, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou contigo, juntos venceremos, isso nos contagia, nos anima e nos esclarece dessa certeza absoluta. Não precisamos de sofrer, precisamos é de caminhar, aprendendo cada vez mais com as lições que nos chegam, que Jesus está conosco. O sofrimento não é uma punição. Não precisamos de sofrer. Precisamos aprender com as experiências difíceis que estamos no caminho certo. E as lições que essas experiências vêm nos trazer, é na verdade uma escada para o céu da paz, o céu do equilíbrio, o céu de quem, enfim, está com a consciência tranquila. Graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz. Ele se encolheu, Ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a Ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual criança
forças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos, com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoar